Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, programa onde eu analiso detalhadamente um ou mais aspectos do mapa astral que tu me trouxeres. Então, dando sequência, vamos hoje trazer mais alguns curiosos voluntários que irão me trazer alguma questão sobre o seu mapa astral ou do mapa astral que quiserem. E hoje nós temos um convidado novo aqui, o nosso querido Feliciano, que vai nos trazer algumas perguntas sobre o seu mapa astral. Vamos chamar hoje o Feliciano. Terra chamando Feliciano. Aqui estamos. Aqui. Olá, Feliciano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa. Me escuta bem, Rafa? Te escuto bem, e tu? Tá me ouvindo bem Tudo, também? tudo, tudo bem? Sim, estou te ouvindo. Beleza. Então, obrigado por ter aceitado o convite aí, é um prazer te ter conosco. E então, Feliciano, o que tu gostarias de saber aí sobre o teu mapa astral? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Rafa. O prazer é meu. Sempre uma oportunidade de estar aprendendo um pouco mais. Eu tenho já um certo entendimento do meu mapa astral, mas tem algumas partes que eu gostaria de entender melhor, de ter mais claro, e eu separei elas para te perguntar. Então, a primeira delas é de um aspecto que é o Júpiter, que no meu mapa está em Capricórnio, na casa 7. E já fiquei sabendo aí, em estudos, que o Júpiter, em Capricórnio, ele tá diminuído, tá? Agora me esqueci a palavra que se usa, mas ele tá, digamos assim, não é um bom aspecto, né? Gostaria de saber o que isso significa para mim. Vamos lá, esse aí pode te considerar um cara de sorte. Tem Júpiter em Capricórnio na 7, isso é muito bom. Vamos lá. Ops, acho que caiu alguma coisa. E voltou. Aí, Fica tranquilo, esses equipamentos estão sempre caindo, apagando, é é. normal. Pois é, Feliciano, nós temos nesse teu aspecto do Júpiter duas coisas para falar, né? Tem o Júpiter em relação ao signo de Capricórnio, em relação à casa. O Júpiter, como tu também acompanhas, aqui o pessoal acompanha, né, os conteúdos das nossas lives, Júpiter ele é o grande benéfico, o grande expansor. Ele é o maior planeta de todos e ele traz a ideia da expansão, do aumento, né, da grandiosidade. Então, onde ele se apresenta, salvo aspectos muito especiais, ele indica um ponto de abundância, um ponto de fartura. E no teu caso, eu vou começar falando o onde que tu vai ter esse ponto de abundância e depois o como. Né? O onde é na casa 7, é na área dos relacionamentos e é na área das relações humanas em geral, né? Na tua capacidade de estabelecer laços, vínculos, parcerias com as pessoas. Então esse é um ponto que vai se dar de maneira aumentada. Ou seja, o Júpiter, em primeiro lugar, vai favorecer no geral, as tuas relações humanas e a tua capacidade de criar vínculos. Então, isso, a pessoa que tem esse aspecto, no mínimo, vai ser muito simpática, né? No mínimo, vai ser muito sociável, vai ter facilidade de cativar os outros. E, como o Júpiter também fala não só no aspecto qualitativo, mas também quantitativo, a gente vai imaginar da pessoa que tem esse aspecto uma boa quantidade de vínculos, de laços, inclusive laços amorosos, né? Porque a casa 7 é a casa do casamento. Então não quer dizer que tu vai casar muitas vezes, mas que tu tens a tendência a ter muitas experiências, né? No terreno de relações humanas, inclusive afetivas. Então isso, o Júpiter ele traz a ideia da riqueza, né? Da fartura. Então tu podes esperar como regra de vida muitas experiências ricas, muitas experiências é, instrutivas, né, enriquecedoras para ti.
Então isso é um aspecto bastante bom. O Júpiter na casa 7 ele tá bem posicionado. O Capricórnio vai dizer o como, né? Como que essas relações vão se dar? Bom, aí vão se dar de uma maneira um pouco mais pragmática, um pouco mais fria, um pouco mais objetiva. E no Capricórnio, tu tinhas trazido que tá correto, né? Qual a desvantagem para o Júpiter de estar em Capricórnio? Ele é o signo de queda, que se chama, né? O oposto dele, que é Câncer, é o signo de exaltação. E o Capricórnio é de queda. Significa que a energia capricorniana é uma energia contida. É uma energia de limites. É de deixar claro até onde se pode ir e como. E isso para o Júpiter não é muito favorável, porque o Júpiter ele quer se espalhar, ele quer expandir, ele quer aumentar. E o Capricórnio é uma energia de contenção. Por essa razão que ele não está muito favorável nessa posição. Porém, ele dota de outros aspectos benéficos no que tange a te fazer ter relações muito palpáveis, mensuráveis, né? Ou seja, tu sabe quando começa e quando termina. É aquilo que se fala popularmente das relações pastosas, né? É o contrário, né? Então, Júpiter em Capricórnio te deixa muito objetivo para quando começa e quando termina, e aquela mentalidade prática do Capricórnio de que, olha, todo negócio tem que ser bom para os dois lados, né? Então, todo relacionamento que tu vai estabelecer, seja de parceria, seja de negócio, seja de afetivo, vai ficar muito claro para ti, tu vai saber deixar claro para a pessoa, olha, quais são as regras, o que eu espero, né? Ou seja, não, a tendência de ficar uma coisa mal estabelecida é menor para quem tem o Júpiter em Capricórnio. Então isso é um aspecto que o Júpiter te traz nessa área dos relacionamentos, que é a casa 7, e de uma maneira capricorniana. Tá? Basicamente seria Rafa, isso. obrigado. Teria alguma relação, tipo, eu vejo às vezes que se fazem interpretações do tipo, tem Júpiter na casa 7 em Capricórnio, Júpiter em abundância, casa 7 relacionamentos, tu vai ter uma tendência a ter mais relacionamentos com pessoas com uma energia capricorniana ou nada a ver. Olha, não está errado, mas aí a gente tem que olhar não onde está o Júpiter, onde a casa em questão, no caso a casa 7, onde ela começa. E, ao que me consta, no teu caso, ela deve começar em Sagitário, porque o teu ascendente é Gêmeos, né? Isso. Então, a tua casa 7 provavelmente começa em Sagitário. Então, entre Capricórnio e Sagitário, a tendência maior seria tu te relacionares com pessoas de Sagitário, entende? Hum, Apesar do Júpiter dar uma forcinha ali no Capricórnio, né? Mas a influência principal para a tua casa 7 será sempre Sagitário. entendi. Esse é outro ponto que pouca gente sabe, né? A importância que tem o signo que inicia uma casa astrológica. Né? É como o ascendente, né? Que é o ponto de início, de partida de todo o mapa. Então, cada casa reproduz isso em miniatura. Cada casa tem no ponto de partida, né, do seu início, o signo mais influente para toda a casa. É o que a gente chama de cúspide. Mas eu sinto que tu tens algo mais a perguntar aí, outro. Não, mas já que tu falou sobre cúspide, eu já queria ir para minha segunda pergunta. Pode Isso, ser? vamos lá. Que eu também tenho essa dúvida, que no meu mapa eu tenho Marte posicionado em Leão, no signo de Leão, bem na cúspide da casa 3. Na verdade, no finalzinho, bem no finalzinho da casa 2. Aí eu não sei se isso então quer dizer que vai pegar questões das duas casas, mais da 3 por estar no início da 3. Certamente, quando tu tens um planeta posicionado na fronteira de duas casas, é mais ou menos aquela pessoa que nasceu em Uruguaiana.
Bah, mas a pessoa é uruguaiana, é Brasil, né? Mas ela nasceu a poucos metros da fronteira. Então, de todos os 200 milhões de brasileiros, quem nasce em Uruguaiana é o brasileiro com mais influências do outro lado da fronteira, né? Então, é brasileiro, mas pega, assim, muita influência de quem mora do outro lado, né? Então, da mesma forma, quando tu tem um planeta que mora na fronteira entre duas casas astrológicas, a influência se dá de maneira importante para ambas, né? Como as casas representam áreas da vida, a influência se dá ao contrário. É o planeta que vai influenciar duas áreas da tua vida. Se tu tens o Marte na fronteira entre a casa 2 e 3, casa 2 é das finanças, casa 2 é da nossa relação com a matéria, com as coisas objetivas e concretas. E a casa 3 é a casa da oratória. É como a gente aprende as coisas e transmite. Como é que a gente passa adiante o que transmite. Então tem duas coisas importantes em termos de influências para quem tem Marte nas casas 2 e 3. Primeiro, a casa 3 tem muito a ver com a tua fala firme, a tua fala impostada, o teu posicionamento firme para tu te expressares. Quando eu digo firme, não quer dizer que tu fale gritando, né, mas que tu transmites através da fala uma coisa forte. É uma coisa de Marte, né, é o teu guerreiro interior se revela através das palavras, do jeito de falar. E também é um Marte em Leão, né? Então a impostação também já adquire toda uma função de nobreza, de autoridade, né? De apresentação com autoridade. Isso aí é a energia leonina atuando sobre o teu Marte na casa 3. Mas o teu Marte também toca a tua casa 2. Casa 2 é a casa da relação com a matéria. E especificamente o Marte sobre a casa 2, ele dá uma influência já não tão simpática, né? Por quê? Porque a casa 2, quando recebe a força de Marte, ela indica que a pessoa vai ter que lutar bastante para conquistar algumas coisas concretas, né? Ou seja, o guerreiro interior já não vai se revelar através da palavra, mas sim do esforço para construir algo concreto. Então isso significa que não quer dizer que tu vai ter mais dificuldades de construir algo, mas existe a tendência de tu ter que lutar, te esforçar, caprichar na aplicação de energia para tu conseguir algumas coisas muito concretas e objetivas. Tá? Pode ser que tu conquiste muitas coisas, até porque o leão é um signo expansionista. Então Marte está em leão. Então o leão não pensa pequeno, ele pensa grande. Então o teu guerreiro interior está alimentado por uma energia de pensar grande, de querer mais, de querer crescer, né? Ou seja, de vou dar tudo para conseguir algo importante, grande. Mas vai ter que ter luta, né? Não vai vir nada fácil. E tudo bem, porque esse Martin Leão gosta de esforço, gosta de combate, né? Então seria mais ou menos isso. Essa influência do Martin Leão, ela se verifica em dois pontos, né? Na área das coisas concretas e na área da nossa transmissão do que a gente aprende, né? Ou seja, como é que tu aprende, como é que tu transmite, em especial a transmissão. Tem mais um ponto. O Marte no Leão, ele é uma posição muito relacionada com o esforço físico, com algo de atletismo, de esporte, de gastar energia. Quem tem Marte no Leão normalmente tem muito benefício em manter uma rotina de atividades físicas regulares. Por quê? Porque é uma posição que a energia vital tem que estar circulando, porque o guerreiro interior está num modo leonino. Então ele tem que estar se esforçando, tem que estar se sentindo em movimento para se sentir vivo. Então, resumindo, fator de saúde para quem tem Marte em Leão é estar em atividade física regular. Né? É um benefício mais evidente do que para os outros. De fato, isso para mim eu sempre percebi que quando eu estou em atividades físicas regulares, todo o resto parece que flui, né? Parece que é algo que é necessário. Quando eu não estou, todo o resto está meio estancado também, junto. Posso ir para a próxima, então? Pode? Por favor.
E eu queria saber também sobre um aspecto que eu acho meio curioso no meu mapa, que é o Saturno, que está posicionado, eu estou vendo aqui meu mapa, bem na cúspide da casa 10, no meio do céu, a 1 grau de Áries. E ali do ladinho está a Lua também, mas aí a Lua é em Peixes, 27 graus de Peixes. A Lua está a 27 graus de Peixes e o Saturno está a 1 grau de Áries, isso? Isto. E eles estão na cúspide de qual casa? Casa 10. Casa 10. Bah, então isso significa meio do céu? Isto. Que legal, então tu está me trazendo aqui um aspecto importante, que é, tu tem uma Lua junto com Saturno, ambas no meio do céu. Porém, uma em cada signo, Peixes e Áries. Teu meio do céu caiu para Áries ou para Peixes? O meio do céu está em Áries já. Em Áries. Bom, então tem algumas notícias boas e outras não tão boas. Bom, o primeiro de todo. Isso é um conjunto, na verdade, né? Não é uma coisa só. É um conjunto de aspectos. O primeiro aspecto mais importante desse conjunto é a proximidade da Lua com Saturno. Então, isso dá uma característica bastante marcante. A Lua é o nosso aspecto emocional. Se tu tens uma Lua em Peixes, tu tens um emocional bastante voltado para a pureza, para a bondade, né, para a inspiração, para as artes, poesia, buscando o sentido sutil das coisas, né, o sentido elevado, sutil, espiritual. Então é uma conexão com uma parte subjetiva da vida importante, ou seja, isso entra através do emocional. Isso é Lua em Peixes. Mas a influência que essa Lua recebe de Saturno é importante, porque o Saturno, quando interage com a Lua, torna essa inspiração bastante melancólica, bastante nostálgica. Saturno é do passado, Saturno é o deus do tempo. Então, todas as experiências passadas vão ser carregadas no emocional, em vários momentos de nostalgia, em vários momentos, né, de recordar, de saudade. Então, o Saturno com a Lua gera muita saudade. E como é uma Lua em Peixes, uma saudade que pode chegar a doer, né? Mas é uma saudade que dói, mas que é só um jeitão melancólico, né? Não é nada muito grave. Mas esse jeitão melancólico pode influenciar bastante como tu vais conseguir as coisas. Por quê? Porque isso está enrolado no teu meio do céu. E o teu meio do céu, sendo em Áries, ele o meio do céu indica como que a gente consegue as coisas, como que a gente conquista, como que a gente se posiciona para definir o que vamos fazer e como e tal. E esse meio do céu em Áries é um meio do céu que te dá uma importante dose de objetividade, te dá um senso prático, te dá um foco, uma retidão muito grande. Só que é meio paradoxal, porque isso funciona junto com uma lua em peixes, que é bastante dispersa. Né? Então, possivelmente tu percebas em ti momentos de grande dispersão, inspiração poética, viajando nas nuvens, né? Com saudades de coisas passadas. Em outros momentos cai a ficha e não, preciso me concentrar e me focar. E aí entra o meio do céu em Áries muito focado, muito objetivo e muito eficaz. Né? O meio do céu em Áries é muito eficaz. Né? Consegue ser, quando se concentra, o meio do céu em Áries te dá uma capacidade de realização efetiva muito grande. Só que isso está enrolado com um emocional nostálgico, que às vezes pode te lentificar. Então, ou seja, o teu meio do céu em Áries não te faz lento, mas tu pode ter, quando tu te envolves emocionalmente com coisas, ou com o sentido das coisas, ou com coisas passadas, isso pode te tirar um pouco dessa concentração e te deixar um tanto mais lento. Tá? Mas isso é um complemento sobre uma base bastante eficaz que o meio do céu em Áries te traz. Basicamente seria isso. Mas pode perguntar, comentar. Ou... Não, faz muito sentido mesmo.
todos esses aspectos que tu comentaste agora. Faz sentido que esse seja meu mapa mesmo. Consigo correlacionar com as experiências que eu tenho no meu dia a dia, né? Eu só sempre achei muito curioso porque o meio do céu eu sempre vi como algo importante na astrologia. E aí eu tenho esse Saturno. Na verdade, isso é uma coisa que me preocupa, porque o meio do céu é uma coisa assim que eu considero importante. E o Saturno é aquele que dá limites, o ceifador, né? Uhum. E uma interpretação que eu sempre fiz é que o meio do céu e a casa 10 como um todo, essa coisa da projeção na carreira, do futuro e tudo mais. E o Saturno, eu vejo que traz muito essa necessidade de estruturar isso. Eu sempre tenho essa vontade, esse desejo, preciso estruturar para ter um chão firme que eu possa pisar no meu futuro profissional, enfim. Esse é um aspecto também que eu sempre observei. Sabe que, não sei se tu sabes, mas o Saturno por si só, posicionado na casa 10, é muito positivo. Porque a casa 10 é a casa do trabalho, da carreira, da nossa estrutura social e o nosso papel na sociedade. E essa casa é regida por Saturno. Então, embora o Saturno tenha ficado bem na beirinha da casa 10, ainda está na casa 10. Então, ele tá domiciliado. Então, embora ele, por si só, ele influencie de maneira a deixar mais lenta a tua ascensão, porque o Áries vai puxar a ascensão. O Áries quer crescer, ele quer conquistar. O próprio meio do céu, como tu falaste, ele é algo importante porque define como a gente consegue as coisas grandes da vida, afinal é o ponto mais alto do mapa, né? Mas o signo vai dar o como, que é o Áries, mas o Saturno vai dar o ritmo. E o Saturno é o deus do tempo. E o deus do tempo precisa de tempo. Ele define o tempo justo para tudo. Então é muito interessante, porque esse Saturno, embora ele favoreça a casa como um todo, ou seja, é muito provável que essa tua busca por estruturar as coisas, ela seja alcançada, e seja alcançada com solidez, seja alcançada com muita firmeza, inclusive para tu ajudares outros e tu servires, né? Um Saturno na 10 é muito bom para os que te cercam, né? Ou seja, tu acaba sendo uma pedra angular, uma firmeza para outros, quando tu tem um Saturno na 10. Tu gera uma base que não vai servir apenas a ti. Mas isso demanda um tempo. Então, te prepara porque a tua tendência pelo mapa de trabalho e carreira é ser um pouco devagar, mas muito sólida. Né? Então, não é uma questão de prosperidade ou expansão, mas é uma questão de solidez. Né? Então, quem tem Saturno na 10 nunca vai faltar trabalho. E a pessoa nunca vai deixar vai deixar faltar. Ela nunca vai ficar ociosa. É um valor de ser muito trabalhador, Saturno na 10. Mas a tendência é devagar e sempre. O que pode gerar um conflito, porque a energia dessa casa é ariana. E o ariano não gosta de nada devagar, né? Pode até ser sempre, mas devagar não, né? Então gera um conflito. Gera um conflito naquilo que tu sente necessidade e aquilo que tu consegue fazer. Mas quem não tem conflitos, né? Por aí dentro. Então, conflitos à parte, é um aspecto que tende a te gerar uma situação de construção sólida em tudo que se refere a trabalho e carreira. Muito bem, aproveita. É bom. Beleza, Que isso mais? aí. Olha, tem um trilhão de dúvidas de outros pontos do mapa, mas acho que por hoje tá legal esses. Acho que foi bem válido. Não, maravilha. Lembrando, né, que quando a gente traz um aspecto, às vezes é importante colocar se ele está fazendo parte de outros. Porque de repente para tu entender um aspecto, às vezes é necessário tu entender o conjunto dele. Né?
que foi o teu caso, né? Sim. Saturno em Áries, beleza. Não, mas é um Saturno junto com a Lua, que está em Peixes, o Saturno está em Áries, e a maioria do céu, e a cúspide da casa 10. Nossa, a importância de todos eles se toca. Né? Então é interessante. Mas parabéns, esse é um aspecto tão bom, a meu ver, quanto o teu Júpiter na 7. Então, engraçado, né? Dois aspectos que estão ligados com a energia de Capricórnio, Saturno, né? Os dois que tu trouxeste. Muito bem. Verdade. Então tá. E o teu ascendente é Gêmeos, né? Ascendente em Gêmeos, Sol Escorpião. Sol Escorpião. Muito bem. Então, tem a reserva e a cautela escorpiana aliadas com a flexibilidade e mente aberta do ascendente em Gêmeos. Né? Bom, para quem tem ascendente em Gêmeos é legal que tem um Júpiter na 7, hein? É um escorpião muito sociável quando quer, né? É isso aí. Nem sempre ele vai estar nessa vibe, mas quando tá inteiro, né? Nessa vibe sociável. Né? Muito bem. Feliciano, muito obrigado pela tua participação. E obrigado pelos que têm a disposição e a coragem aí de trazer algum aspecto seu para partilhar, porque a sua dúvida e o seu aspecto podem ser o aprendizado para muitos. Né? Então, estamos todos partilhando juntos. E fica também o convite, né, para quem quiser vir aqui trazer suas questões, a gente vai... Todo o programa Mercúrio em Virgem, né? O programa Mercúrio em Virgem justamente porque é um aspecto que denota muito detalhismo, muita minúcia, né? Vamos analisar minuciosamente algum aspecto do mapa astral que vocês trouxerem. Pode ser o de vocês, pode ser de um amigo, sabe aquela, né? Então, eu tenho um amigo, né, que tem um aspecto tal no mapa, né? Pode trazer do amigo também, né? Tem um amigo que me pediu para perguntar, né? Não tem problema, pode... Tá valendo aí pra gente. Estamos todos aprendendo. Tá bom, Feliz, muito obrigado por teres participado e nos encontramos aí pelas lives da vida. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. E aí, pessoal, o restante fica o convite para quem quiser continuar acompanhando aqui o nosso trabalho. Nós temos quase todos os dias algum conteúdo novo para ajudar vocês a conhecerem como a astrologia pode ser uma ferramenta muito válida e tão antiga quanto ela é, né? Para nós nos conhecermos melhor, identificarmos os nossos potenciais, pontos fortes e fracos e aprender a utilizá-los para os desafios da vida. Então, nosso intuito aqui é te ajudar a identificar os teus potenciais e transformá-los em realidade, transformá-los em ações concretas e efetivas. Para isso, contem comigo. Estamos aqui para isso. Um forte abraço a todos, obrigado pela presença dos que nos acompanharam. Convido vocês a continuar acompanhando na live de amanhã, no mesmo horário, meio-dia. Um forte abraço e até mais.